Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 126 Battle Crazed Alliance. O verdadeiro valor da propriedade só se manifestará no futuro. Contanto que fosse deixado lá, seu valor aumentaria astronomicamente a cada dia que passe. Contando tudo o que restou do seu fundo, o número de coisas que Nian poderia comprar tornou-se severamente limitado. Agora, até mesmo comprar um ou dois locais o colocaria em apuros. Como tal, seu objetivo não era comprar qualquer coisa que pudesse, mas sim para tentar reunir o máximo de dinheiro possível. Afinal, uma única pessoa era limitada no que era capaz de fazer. Ele só poderia cumprir dependendo exclusivamente de si mesmo. Hilderlock é uma bela cidade e seus moradores são gentis e amigáveis. Em nome da cidade, eu gostaria de estender minhas calorosas saudações. Sinta-se livre para vir aqui se você quiser comprar mais propriedades, e eu sinceramente espero que você tenha um tempo agradável durante a sua estadia, disse o administrador Kalan. Ele sorriu de maneira sincera e apareceu bastante amigável. As sobrancelhas de Nian levantaram-se quando as palavras de Kalan de repente o lembraram de uma certa informação. De acordo com rumores, o administrador de Hilderlock foi o mais bem-humorado de todos os administradores do Império. O que ele mais amava era ouvir os jogadores elogiar sua cidade. Eu amo Hilderlock. É realmente a cidade mais bonita que eu já estive. Eu até chegaria a dizer que é a joia mais brilhante do Império. Nian não era, de modo algum, mesquinho com seus elogios, enquanto ele glorificava a cidade sem fim, tanto que ele se encolhia internamente quando as palavras saíram de sua boca. No entanto, o administrador Kalan parecia muito entusiasmado. À medida que seus olhos se curvaram em crescentes, seu olhar tornou-se ainda mais amigável. Sistema, você recebeu uma impressão favorável do administrador Kalan. Sua influência em Hilderlock aumentou em 7. Nian nunca esperava que alguns elogios poderia produzir tal resultado. Ele realmente obteve 7 pontos de influência. Hilderlock é realmente um lugar bonito. Este fato é incontestável. Deixe-me contar-lhe a história de como veio a ser conhecida como a cidade de Jadeit. O administrador Kalan agarrou a mão de Nian e aproveitou a oportunidade para contar-lhe algumas piadas divertidas. No início, Nian só estava jogando, mas, ao ouvir cada vez mais o conteúdo dessas histórias, ficou cada vez mais chocado. Kalan disse a ele sobre a cidade dourada localizada ao sul de Hilderlock. Apesar de sua fama que se espalhou em todo o continente, o que muito poucas pessoas sabiam era que no mar a leste de Hilderlock, havia uma ilha dourada. Esta zona era restrita aos jogadores acima do nível 60, e produziu todos os tipos de gemas preciosas em abundância. Alegadamente, também foi a última localização conhecida de onde a arma lendária, Staff of the Adjudicator, foi detectada. Kalan também falou de um misterioso mestre ferreiro chamado Krushi, que se instalou no distrito norte da cidade. Nas segundas e quartas-feiras, ele colocaria uma seleção de equipamentos mágicos para venda. Com a introdução do administrador Kalan, ele poderia examinar e dar uma olhada. Naturalmente, Kalan também o informou sobre as coordenadas deste lugar. Se ele tivesse sorte, então ele poderia até conseguir uma ou duas peças de equipamento de alta qualidade. Além disso, Kalan também o informou de vários locais que ele poderia visitar para comprar itens incomuns de nível baixo e intermediário. Nian sentiu que ele havia ganhado muito nessa ocasião enquanto mergulhava em toda essa informação valiosa. De repente, no meio de sua conversa, ele pegou o som de alguém entrando no prédio. Ele levantou a cabeça e viu um berserker indo em direção a eles. Ele vestia um conjunto completo de armadura ouro-negro com ranhuras gravadas escuras como piche e adornada com espinhos metálicos e serrilhados. Com uma espada de 2 mãos enorme amarrada às costas, ele fez o seu caminho através do chão de cristal. Cada passo que dava fez sua armadura tremer com uma batida rítmica. Para todos os efeitos, este homem estava armado até os dentes, e com sua estatura alta e armadura pesada, ele irradiava uma aura poderosa e dominadora. O berserker revelou uma pitada de choque quando viu Nian. Após parar momentaneamente, ele foi direto até eles. O 7 Metal Storm, atualmente o melhor set para berserkers. Os olhos de Nian se estreitaram quando ele ativou a Transcendente Insight para examinar esta pessoa. Ele o pegou ausente e então o examinou. Kill Love, Level 11. Classe, Berserker. Com um bom equipamento, não havia nenhuma maneira que ele iria acreditar que era algum tipo de sem nome, um jogador comum. Mas nunca em seus sonhos mais selvagens ele espera que fosse realmente ser ele. Kill Love era o líder da guild número 1 de Hilderlock, Battle Crazed Alliance. Durante o auge de seu poder, eles ocuparam 5 das 6 fortalezas em Hilderlock. Ele era totalmente merecedor de seu título como um dos senhores de Hilderlock porque, em todo o Império Viridiano, sua força estava classificada entre as 5 primeiras. Foi só depois de um certo incidente que ocorreu que ele retirou-se da luta pelo poder. Além de seu título retumbante no jogo, como proprietário da organização de jogos de Battle Crazed, ele era uma figura famosa na realidade também. No momento, ele estava em 5º lugar no ranking de Berserkers, e parecia que ele só ia continuar subindo. Na sua linha do tempo anterior, Kill Love era uma figura influente que Nian não tinha esperança de interagir. Se ele fosse inscrever-se para os quadros de classificação, ele provavelmente seria classificado no top 200 na melhor das hipóteses.
Ele só estava a um passo de avançar para um Shadow Dancer. Mas quem sabe quantos aventureiros valentes antes dele haviam falhado ao dar esse último passo. Em contraste, Killov foi classificado como um dos 3 melhores Berserkers. Uma vez que ele tinha caído mais baixo. Pois em seu auge, ele ocupou a posição número 1 por mais de um ano inteiro. Foi sua influência que ajudou Elderlock a se tornar tão incomparavelmente esplêndida. A organização de jogos conhecida como Battle Crazed sempre foi muito poderosa com 6 jogadores no top 30 de suas respectivas classes. Com um domínio inabalável e uma reputação de batalha, eles usaram sua aliança para varrer todos de Elderlock. Mais tarde, eles conseguiram garantir 2 fortalezas na cidade Moonlight. Quando Victorious Return começou sua busca para conquistar o continente, a Battle Crazed Alliance havia resistido sozinha a um assalto combinado das Victorious Return e Bloodlust Blades, fazendo com que eles sofressem perdas desastrosas. Com menos de 100 mil membros, eles derrubaram as forças combinadas das Victorious Return e Bloodlust Blades, que somavam 600 mil jogadores. Por um curto período de tempo, eles eram completamente incomparáveis. Mas sob a influência da intromissão de Cao Shu, eles lentamente começaram a colapsar por dentro. Muito rapidamente, cerca de 20 jogadores-chave deixaram a organização no jogo, deixando Killov e sua Battle Crazed Alliance enfrentando sua eventual derrota. Depois disso, muitos jogadores começaram a deixar a guilda, até um pouco mais de metade dos membros permaneceram. No entanto, Killov e esses 60 mil membros restantes permaneceram firmemente em sua última fortaleza em Elderlock. Mesmo enquanto estavam sendo assediados por mais de 300 mil inimigos, eles permaneceram inflexíveis e sofreram o assalto, batendo de volta as forças de Victorious Return e Bloodlust Blades inúmeras vezes. No final, depois de serem incapazes de fazer qualquer progresso, as 2 guildas cessaram o assalto e retiraram-se. Com sua força de vontade inquebrável e determinação, ele conseguiu criar uma lenda a partir de seu nome. Embora Battle Crazed Alliance só tivesse 60 mil jogadores restantes, esses membros foram unificados e mantinham uma lealdade profunda e inabalável em relação à aliança, semelhante a uma espécie de crença firme e profundamente enraizada. Quanto aos desertores, quando a aliança era mencionado, todos iriam sentir-se profundamente envergonhados. Quando eles deveriam estar lutando com seus companheiros nas paredes das fortalezas, eles, em vez disso, os abandonaram e correram. Em comparação com os membros que haviam ficado com a aliança até o fim, não eram vistos como nada além de traidores desprezíveis e lixos covardes. Lutar juntos contra um inimigo poderoso, vivendo e morrendo juntos, essa era a verdadeira aliança. Ni Yan admirou profundamente este tipo de sentimentos em relação a Killov. Ele não sentiu nada além de respeito. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Killov, o homem sorriu e disse de maneira franca, afastando Ni Yan de sua relembrança. Seu porte e seu modo de falar tornaram muito difícil para os outros associá-lo ao violento e amoroso líder da Guild Battle Crazed Alliance. Oi, eu sou Nirvana Flame. Ni Yan acenou com a cabeça em reconhecimento. O inimigo de seu inimigo era um amigo. Em sua vida passada, Killov definitivamente não teria tido uma batalha até a morte contra Victorious Return e Bloodlust Blade sem nenhuma razão. Provavelmente houve algum conflito anterior que passou através de outro jogo. Nós não nos conhecemos antes, não é? Killov perguntou. Ele reconheceria qualquer jogador em Hyderlock, desde que mantenham até mesmo uma pequena fama. Mesmo que ainda não os conhecesse, ele teria ouvido pelo menos o nome deles. Assim, a aparência e o nome desconhecidos de Ni Yan o encheram de curiosidade. Está correto. Eu vim aqui de passagem, sou de Kalori, respondeu Ni Yan. Ele não sentiu a necessidade de ocultar essa informação. Além disso, se ele escavasse um pouco o assunto, Killov acabaria descobrindo de qualquer maneira. Oh, Kalori, muitas grandes guildas estão localizadas lá, certo? Disse Killov. Embora Elderlock fosse uma das 6 principais cidades, em comparação com Kalori, ela só poderia ser considerada uma cidade pequena ou uma grande vila. Você não parece fazer parte de nenhuma guilda. Eu sou um jogador solo. Então, não, eu não faço parte de uma guilda. Você comprou aquele lote de terra ali? Killov perguntou em tom surpreendido. Ele apontou para a parte sul do modelo. Ao caminhar, ele havia descoberto o modelo da cidade através da porta do escritório. Sim. Eu realmente estava de olho nessa propriedade há algum tempo. Foi muito difícil para mim juntar todos os fundos para pagar por ela. Quem sabia que no momento em que cheguei, ela já teria sido comprada por outra pessoa. Você tem uma ótima previsão, disse Killov com um sorriso irônico. É preciso dizer, ele passou 3 dias inteiros arrecadando dinheiro suficiente para comprar essa propriedade. Ah, quais são as chances? Haha, não é nada. Vou comprar um pedaço diferente de terra, disse Killov enquanto agitava a mão, escolhendo soltar o assunto inteiramente. A esse respeito, ele poderia ser considerado bastante magnânimo. Com licença, posso perguntar qual propriedade você gostaria de comprar? O administrador Kalan sorriu para Killov e perguntou. Essa aqui está ótima. Killov caminhou até o modelo e apontou para um terreno. Depois ele e o administrador Kalan completaram a transação. Mesmo que a propriedade que ele selecionou fosse um pouco faltante em comparação com a de Ni Yan, ainda estava em uma localização privilegiada que aumentaria enormemente o valor ao longo do tempo.
Evidentemente, Kill-Love tinha uma ótima visão para o setor imobiliário. Sua alta classificação significava que ele era bastante experiente no jogo. Sua previsão estratégica provavelmente não perde muito para Ni Yan. Encontrando Kill-Love desta vez deu a Ni Yan um tipo de despertar. Jogadores incríveis estavam por toda parte no jogo. Se ele tivesse sido um pouco mais lento, a propriedade que ele estava de olho teria sido comprada pelo Kill-Love, em vez disso. Além disso, desde que Kill-Love começou a fazer um movimento, isto significava que os outros líderes de guildas provavelmente estavam começando a comprar terras também. À medida que essas figuras notáveis faziam seus movimentos, as propriedades seriam compradas a um ritmo assustador. Se ele não se apressasse e conseguisse mais algumas propriedades para ele, então ele provavelmente perderia a chance no futuro próximo. Que tal adicionar uns aos outros como amigos? Outro aliado significa um outro caminho. Além disso, você está interessado em juntar-se à minha guilda? Considerando seus recursos financeiros, seria muito benéfico se nós dois uníssemos forças. Pelo menos em Uderlock, não haverá qualquer guilda que será capaz de nos opor, disse Kill-Love. Este era o seu verdadeiro objetivo. Embora o plano de fundo de Ni Yan fosse um mistério, ele era um jogador solitário que conseguiu pagar uma quantia inimaginável para a grande maioria da base dos jogadores. Isto em si era digno de prestar atenção. Adicionar uns aos outros como amigos está bem, mas eu sou um jogador que gosta de liberdade. Eu não estou acostumado a ser amarrado por uma guilda. Ni Yan recusou calmamente seu convite. Não tem problema, eu entendo, Kill-Love respondeu. Ele não tinha grandes esperanças em primeiro lugar. No entanto, fazer um novo contato também não foi muito ruim. Uma vez que Ni Yan comprou uma propriedade em Uderlock, eles estavam quase certos de interagir com bastante frequência um com o outro no futuro. Se eles acabassem como amigos ou inimigos, era melhor saber um pouco mais sobre a outra parte primeiro. Afinal, conhecendo a si próprio, conhecerá o seu inimigo. Essa era a única maneira de sair vitorioso em qualquer batalha. Sistema. Kill-Love enviou-lhe um pedido de amizade. Você deseja aceitar? Sim. Sistema. Você adicionou Kill-Love como amigo. Ni Yan só tinha um pensamento em sua mente quando ele adicionou Kill-Love. Embora as duas partes não estivessem em conflito um com o outro por enquanto, se alguma vez surgisse um dia em que Battle Crazed Alliance decidisse levantar as armas contra Victorious Return, então Kill-Love se tornaria um aliado potencial que ele tentaria conquistar.